Machado, no sentido de garantir que o projeto ele tenha, de fato, uma sustentabilidade, mas do ponto de vista energético, esse é o retrato. Esse é o retrato do projeto. Então, senhores, eu concluo aqui a minha apresentação, me coloco assim à disposição para qualquer comentário adicional. Muito obrigado. Oi. Agradecendo ao doutor João Henrique a sua exposição, passo a palavra ao deputado Jônio. Oi. Tá, eu tenho dificuldade com o microfone aqui, senhor presidente. Oi. Tá funcionando? Primeiro eu quero cumprimentá-lo, deputado Raimundo Gomes Matos. E cumprimentar também o senhor José Machado, agradecer pela presença nessa tarde aqui, e ao senhor João Henrique de Araújo Neto. Eu sabia que Vossa Excelência era de Pernambuco, porque o complexo, a Chesf, que é a empresa que explora o Rio São Francisco, ela tem a sua sede lá em Pernambuco. O senhor confirma isso, né? Nós temos no Nordeste 6 regionais. 6 regionais. Uma delas fica em Sergipe? Nós temos em Sergipe, que a gente pode caracterizar uma sub-regional. Sim. Aracaju, temos uma unidade operacional que fica ligada à gerência regional sul, que a sede é Salvador. Então, eu quero cumprimentá-lo também, senhor João, e dizer que eu solicitei ao deputado Raimundo Gomes Matos que pudesse, para que eu pudesse participar dessa comissão que trata do Rio São Francisco, uma comissão externa, representando o estado de Sergipe, do qual eu sou representante daquele povo, como deputado federal, meu primeiro mandato, justamente para que eu pudesse defender, entre outras bandeiras aqui em Brasília, o Rio São Francisco, num todo, desde da sua nascente até a foz que acontece lá em Sergipe, mas principalmente cobrando da Chesf, e a minha fala será justamente para o senhor, para que a gente possa tomar providências em relação a isso. Não é pessoal contra o senhor, mas eu tenho me preocupado muito com a situação do Rio São Francisco, e eu tenho focado que a Chesf seria a grande responsável pela manutenção do rio. Por quê? Porque a Chesf é quem explora o rio. A Chesf explora o rio em cada uma dos represamentos que ela faz, em cada usina, em cada barragem que ela construiu. E o senhor hoje deu uma aula muito interessante em relação a isso. Suas palavras finais foram em relação à transposição, o impacto energético que vai acontecer em relação à transposição do São Francisco. Segundo as suas palavras, a retirada da água ou o desvio da água vai diminuir aí em 64 megawatts, pela tabela que apareceu ali. Só a usina do Xingó produz 3.000 megawatts, ou pelo menos deveria produzir, porque são 6 unidades, né, 6 turbinas que estão funcionando, que estão instaladas ali, mas pelo conhecimento que eu tenho, pelas visitações que faço lá na usina, não são, as 6 nunca estão funcionando todas, elas não estão em pleno funcionamento. Me parece que a matriz energética que nos dá maior resultado para a produção de energia é a hidrelétrica. Suas palavras finais foram que a energia eólica, a energia produzida a partir de outras fontes, não tem a mesma capacidade de produção como a energia produzida pelas hidrelétricas. Xingó,
que é a última usina do complexo Chesf, é a que mais produz energia, né? É a usina que em funcionamento hoje mais produz energia. Só que nós não temos em Sergipe, nós não temos uma unidade da Chesf funcionando lá. As pessoas que trabalham na Chesf nunca são indicadas por Sergipe. A sede fica lá em Pernambuco e me parece que as pessoas que trabalham lá em Pernambuco ficam um pouco alheias à situação da usina de Xingó lá em Sergipe. Nós não temos indicação de um sergipano, nós não temos a participação, não há uma estação da Chesf em Sergipe. Como Vossa Senhoria disse, seria uma subestação que está subordinada a Salvador, né? E nós não temos lá participação efetiva da usina do Xingó ou a indicação de alguém do estado de Sergipe, sendo que a maior usina do complexo está lá em Sergipe. Eu termino já, deputado Raimundo, porque eu sei que o expediente não é para isso, mas nós teremos uma outra oportunidade, eu acho até que para sabatinar a Chesf, para que possamos extrair da Chesf resposta para as perguntas que nós temos. Por exemplo, a Chesf passa por um momento difícil, como a Eletrobras também. Me parece que as medidas que foram adotadas pela equipe econômica da presidente Dilma na sua gestão anterior foram medidas erradas em relação a, como eu posso dizer, a distribuição de energia de forma mais social, a tributação social da energia, que acabou redundando num problema muito grande. Me parece que a Eletrobras hoje está quebrada, a Chesf descapitalizada para fazer novos investimentos. Mas a Chesf nem sempre andou assim. Houveram momentos bons para a Chesf. E a contrapartida ambiental que a Chesf ofereceu durante esse tempo para a manutenção e a revitalização do Rio São Francisco não foram a contento, pelos estudos que eu tenho feito em relação a isso. Por exemplo, o senhor disse que a Chesf tem em torno de 17 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia, né? Inclusive distribuindo energia para o sudeste do Brasil. Mas eu não vejo, ou pelo menos não tenho conhecimento lá em Sergipe ou lá no Nordeste, de investimento da Chesf em relação, por exemplo, a uma brigada de incêndio que pudesse combater as queimadas que prejudicam as linhas de transmissão. Em Sergipe não tem. Eu desconheço a brigada de incêndio mantida pela Chesf para a manutenção das linhas de transmissão e também para que seja como contrapartida para os prejuízos ambientais que acontecem durante as queimadas. Agora, em Paulo Afonso, existe uma equipe fazendo um reflorestamento ali da mata ciliar. Eu fui visitar essa pequena equipe que está fazendo esse reflorestamento, me parece que estão plantando pinheiro para socorrer a mata ciliar, que com o tempo foi se acabando, e na verdade a mata ciliar precisaria ser composta, não reposta, porque depois da barragem feita, o nível da água subiu e o que era mata ciliar foi encoberto pela água. E não houve um trabalho da Chesf nas margens do que não era rio e agora é, para que pudesse ser colocada ali uma mata ciliar, barrando a erosão que hoje faz com que o rio esteja assoreado e já não tem mais possibilidade de navegação, como foi o caso que Vossa Senhoria disse em relação da navegação de Pirapora até o porto de Petrolina, que hoje não é mais navegável. Eu anotei isso aqui e hoje percebo que não existe mais. Eu estive numa reunião da bacia do Rio São Francisco, do Comitê das Bacias, lá em Pirapora, e o rio já estava assoreado. Então, quando nós procuramos as contrapartidas oferecidas pela Chesf para a manutenção do rio, que é o maior patrimônio que a Chesf tem hoje e explora, porque nós partimos do pressuposto que, morrendo o rio, a Chesf perde a sua maior matriz de produção de energia, né? Porque a Chesf pode até hoje ter uma linha de produção de energia
eólica, das usinas eólicas, mas a usina hidrelétrica é o que a Chesf explora. E explora no Rio São Francisco desde da sua nascente até a foz. A Chesf teria um projeto de construção de uma próxima usina, que seria em Pão de Açúcar, caso até 2016 as 6 turbinas de Xingó estivessem em pleno funcionamento. E hoje nós não temos isso, porque o rio está secando, a preservação do rio e a contrapartida, ou seja, o investimento da Chesf em brigada de incêndio, em manutenção do rio, em desassoreamento do rio, em plantio de mata ciliar para que o rio pudesse sobreviver, no cuidado das nascentes que abastecem o Rio São Francisco, me parece que são muito acanhadas. E eu não vejo, pelo menos em Sergipe, a Chesf agindo dessa forma. Aliás, em Sergipe, que está a usina que tem a maior produção de energia, a Chesf não tem nem uma estação, não tem nem uma o senhor disse que são seis gerências regionais. Lá em Sergipe, nem uma gerência regional nós temos. Nós não temos condições nem de protocolar pessoalmente uma reclamação em relação à forma como o rio está sendo tratado pela Chesf. É importante a produção de energia? É importante o abastecimento das pessoas? Também é importante o trabalho da Chesf? Mas quanto a Chesf gasta e onde estão essas ações para que possamos ver para a manutenção do rio, a revitalização do rio, para que ele possa continuar sendo explorado pela Chesf e produzindo a energia que vai abastecer o nosso povo. Em Sergipe, as ações praticamente não existem. E se elas existem, são de forma acanhada que nós não conseguimos acompanhar e não estamos vendo essas ações para a manutenção do rio. Para terminar a minha fala, na cidade de Brejo Grande, do lado de Sergipe, e Piaçabuçu, na margem de Alagoas, o mar vem invadindo cada vez mais o Rio São Francisco, que está bastante assoreado ali na foz. Nós não vemos uma ação da Chesf ali, não há. Aí, Vossa Senhoria pode dizer, mas o rio está secando, pronto. Mas quando o rio não estava secando, essas ações também não aconteciam. Não estavam ali, quando ainda havia tempo para desassorear e para combater essa situação que o rio vem vivendo hoje. Construíram a usina do Xingó, que me parece que foi a última, já quando havia licenciamento ambiental. Não construíram escada para peixes. Não há piracema no Rio São Francisco, lá em Sergipe. E os ribeirinhos que extraíam da pesca o seu sustento hoje são grandes prejudicados por essa ação errada da construção da usina sem a escada para peixes. Tudo isso a Chesf não fez. E são essas as respostas que eu gostaria de ter em relação ao Rio São Francisco. Quero salientar que não sou opositor da Chesf. Apenas busco resposta para as perguntas que fiz. Não sou contra a transposição, porque também sou do estado nordestino que sofre com a falta d'água. Mas preciso saber o que é que a Chesf tem feito, já que ela vem oferindo lucro com a produção de energia, o que é que ela faz para a manutenção do rio? Porque o lucro da Chesf vem justamente da qualidade das águas do Rio São Francisco e da condição que o rio tem de oferecer à Chesf volume suficiente para a produção de energia elétrica. Era essa a minha fala. Esse não é o expediente exato para isso, mas eu não poderia deixar de pontuar isso. Muito obrigado. Deputado Dayon. Bom, tomara que esse plenário que está abrigando essa comissão tão importante não sejam essas cadeiras aqui tão disputadas quanto são da CPI da Petrobras, da CCJ. Mas depois de ouvir esses dois senhores, a gente pode perceber que nós estamos vivendo um momento que inspira